Se você chegou até aqui, parabéns. Se você não sabe o que está acontecendo, acessou esse vídeo sem querer ou por curiosidade, parabéns também, porque pelo menos você teve a atitude de verificar o que está acontecendo. Se você é um assinante da Netflix, você sabe o que é maratonar uma série. Como que acontece? Você gosta de uma série, você clica no primeiro episódio e você assiste todos os episódios de uma vez. É uma loucura, mas é muito comum. Se você chegou até aqui, no capítulo 16, que é o capítulo de hoje, e você não sabe de nada o que aconteceu nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, nos áudios anteriores, por favor, eu estou te convidando a maratonar. Eu estou te convidando a entender, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, ela não é uma obra aleatória, feita de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus, a pessoa mais inteligente que existe, inspirou outras pessoas a escreverem, inspirou pessoas a deixarem registradas fatos, histórias, poesias, canções, como no caso que nós estamos vendo, orações. E nós estamos aprendendo, o Espírito de Deus tem colocado no nosso coração sabedoria. Quando nós vemos até aqui, você observar, ontem nós completamos 10% de uma trajetória de 150 mais 4 dias. Ou seja, nós vamos ficar muitos dias envolvidos nesta obra maravilhosa que são os Salmos. É um clássico, é uma verdade espiritual. Quantas lições nós aprendemos até aqui? Quanto você pode dizer que você não sabia e que você descobriu? Eu mesmo posso dizer, posso contar, relatar inúmeros fatos que eu não sabia, que hoje eu sei. Por isso, eu quero te convidar com todo o amor que há no meu coração, com todo o esforço que tem sido empregado para realizar esses áudios, para realizar esse trabalho. Quero te convidar a você retornar nos vídeos anteriores, se caso você não tenha feito isso. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo, parabéns para você. Não porque você está ouvindo esse áudio, mas porque você está empenhado em aprender a palavra. E isso é que faz a diferença. Que o Senhor Jesus te abençoe. E hoje, vamos lá, porque o Salmo 16 é incrível. Eu sei que todo salmo eu falo que é incrível, mas o 16, meu Deus do céu, é muita emoção no meu coração. E aí, minha irmã, eu tô tão feliz. Completamos 10% da nossa jornada. Quer dizer que nós temos ainda 90%. Acho que até lá, espero que o Senhor nos dê força, graça. Espero não, Ele vai nos dar força e graça para completar essa obra. Uau, 10% da nossa maratona já está concluída. Parabéns, minha irmã, parabéns a todos que estão acompanhando esse estudo, essa maratona de devocional e aprendizado da Palavra de Deus. Eu faço as minhas palavras a da minha irmã. Se você não sabe o que está acontecendo, não ouviu ainda nenhum áudio, entre nos links, participe, ouça, leia sua Bíblia, anote as palavras principais, aquilo que Deus tem falado no seu coração através do estudo do livro de Salmos. Tem sido precioso este momento, onde eu acredito que Deus está falando com você, como também está falando comigo, está falando conosco. Então vamos entrar no capítulo 16, mas antes disso eu queria que você imaginasse uma situação mais feliz da sua vida. Digamos que você passe um concurso público e o dia que você assumiu o seu cargo no concurso público, foi um dia feliz? Ótimo. Podemos imaginar também um dia da formatura. Não sei se você já passou por esse momento de se graduar, de se formar. É um dia feliz? Ótimo. Imagine então você no dia do seu casamento. É claro que você deve ter ficado muito feliz, né? É o que se espera, né, para esse dia.
E o dia que seu filhinho nasceu? Meu Deus, esse dia é um dia feliz, não é? Nossa vida é um aglomerado de dias felizes, que são os dias extraordinários, e dos dias ordinários, que são os dias normais. E o salmo de hoje, de acordo com a interpretação bíblica, aconteceu num momento indescritível da vida de Davi. Davi era rei. O auge da vida de Davi. Rei, ele tinha um palácio incrível. Se você tem uma casa, não sei se sua casa é um palácio, mas se você tem uma casa, ter uma casa não é bom? Ter seu quarto, ter suas coisinhas, é muito bom. E Davi era rei, ele não tinha uma casinha qualquer, ele tinha um palácio. Davi, que tinha guerreado, lutado, gastado muita energia, se escondido em cavernas, sofrido com Saul, sofrido golpes terríveis, estava num momento tranquilo da sua vida. Cessou as tempestades. A promessa que Deus tinha feito para ele, que tinha demorado 20 anos. Sabe o que é esperar 20 anos por uma promessa? Se você está esperando por algo que Deus prometeu, continua, tá? Porque Davi continuou firme dia após dia. E quando a vida dele estava uma maravilha, quando ele estava nesse auge da vida, esse dia feliz da vida dele, então Davi se enxerga como um refugiado. Refugiado. Recentemente, eu vou colocar aqui a imagem, por favor, agora se você não estiver olhando, olhe a imagem que eu vou colocar. Recentemente, no ano passado, muitas pessoas, mas muitas pessoas saíram desesperadas do Afeganistão. O Afeganistão é um dos países onde existem maior número de refugiados. Pessoas que saem de lá para procurar abrigo em outro lugar. Por quê? Porque lá foi tomado pelo Talibã, que é um esquema de governo corrupto não, mal, muito mal, que destrói toda a dignidade daquele país, daquelas pessoas. E essa imagem que eu estou mostrando aí para você agora, ela me chocou. Pessoas desesperadas procurando refúgio. Davi se vê como um refugiado. Só que ele não foi se refugiar em outro país. Ele não foi se refugiar em outra coisa ou coisas. Ele foi se refugiar no Senhor. Meu Deus, que paradoxo! No auge da vida dele. O texto em 2 Samuel 7 diz que Deus deu para ele descanso dos inimigos. E nesse momento onde ele olhou tudo confortável, ele simplesmente enxergou o segredo desse salmo, o Salmo 16. Um salmo muito precioso. E ele cantou. E se ele fosse cantar com uma música de hoje, ele cantaria assim: quero seguir teus passos, quero levar a minha cruz, quero deixar a minha glória, o meu louvor aos teus pés. O brilho deste mundo, toda a glória que ele tem, são só ilusões. Todo louvor dos homens, como a névoa passarão, mas eternamente em ti a minha vida oculta está. Essa canção é belíssima. É uma canção de entrega, né? de devoção ao Senhor. E nesse capítulo, Davi já tinha tudo que uma pessoa desejasse. Ele já tinha suas riquezas, seu reconhecimento, mas mesmo assim ele faz essa entrega ao Senhor. E para mim, pessoalmente, sabe, minha irmã, o versículo 5 é extraordinário, porque ele declara: o Senhor é a minha herança, Ele é o meu sustento. Ele reconhece que tudo aquilo que ele tem vem do Senhor. E quantas vezes, né? Quantas vezes nós estamos apegados às coisas deste mundo, às coisas passageiras, e deixamos de declarar que o Senhor é o nosso sustento,
deixamos de perceber e de agradecer a Deus que temos o que temos foi por causa do Senhor. Nossa, capítulo 16, incrível! Vamos lá, minha irmã! Vamos lá, partiu! Acredito que você já tenha lido o Salmo 16. Para sua compreensão, é primeiro necessário ler. Você leu? Ótimo, agora podemos seguir. Enquanto em capítulos anteriores nós vimos as colocações de Davi a respeito da morte de Deus, pessoas que matam a Deus, pessoas que ignoram a existência de Deus, fomos confrontados e até fomos disciplinados pelo próprio Davi com sua própria experiência em enxergar que nós também podemos matar a Deus. Quando nós chegamos neste capítulo, nós encontramos alguém que não quer matar Deus. Não, ele quer morar com Deus. Ele quer se abrigar em Deus. Então, no primeiro versículo, você pode olhar aí. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. Porque quando falamos de uma canção de refugiada, é porque de fato a canção do Salmo 16 é uma canção de alguém que quer sair de uma circunstância e ir para um outro lugar, quer se abrigar em outro lugar. Vimos que os refugiados do Afeganistão, as pessoas que estão saindo de lá desesperadas, elas estão indo buscar segurança, paz, comida, oportunidade em outro lugar. Liberdade, porque o Talibã retira a liberdade das pessoas, principalmente das mulheres. Então, essas pessoas que têm essa necessidade, porque é uma necessidade de manter a preservação de vida. Por isso que as pessoas saem. E os motivos podem ser vários, pode ser pela fome, pode ser por causa das guerras, discriminação racial, religiosa, os motivos podem ser inúmeros que fazem alguém querer se refugiar em outro lugar. Quando Davi, nesse salmo aqui, quer se refugiar em Deus, nós enxergamos que ele está no auge da vida dele. Pensa aí no auge da sua vida. O melhor momento da sua vida é esse momento auge da vida dele, que podemos pensar em algum momento da nossa vida, foi quando Davi se posicionou e olhou para o Senhor: eu quero me refugiar em ti. Isso é lindo, lindo, maravilhoso, porque ele está ensinando aqui para nós o segredo da vida. Ele vai nos ensinar aqui, vai mostrar para nós, o Espírito Santo vai mostrar para nós que nós não podemos nos refugiar em coisas. Davi estava tranquilo, sossegado, estava confortável na sua vida, estava satisfeito, mas ele enxergou que a vida de verdade não são as coisas. Felicidade de verdade não são as coisas que nós vamos conquistar, porque elas são só ilusão, como a música que eu acabei de cantar, só ilusão. A névoa ela passa rapidamente, você passa a mão na névoa e ela some, não é assim? As coisas, os diplomas, as conquistas desta vida aqui, elas são assim, ilusões. Meu Deus, como isso é maravilhoso! Um homem segundo o coração de Deus veio ensinar para nós, um homem que foi um rei, ele não foi qualquer pessoa, um homem que tinha acabado de ouvir, porque um dos contextos para esta canção está descrito em 2 Samuel, no capítulo 7. Deus tinha acabado de fazer um pacto, uma aliança com Davi, dizendo que de Davi iria reinar para sempre, da linhagem dele iria reinar para sempre. Davi ficou tão comovido com isso. E ele olhou tudo que ele tinha conquistado, ele olhou a promessa que se cumpriu na vida dele e ele pensou assim: a vida é muito mais do que isso aqui. A vida é muito mais do que eu estou sentindo aqui. Deus é muito mais precioso do que tudo isso que eu estou experimentando, do que eu estou vivendo. Isso é um segredo, irmãos. Um segredo espiritual para você que está acompanhando os salmos, que está vendo como são descritos os sentimentos, como são descritos a devoção, a oração. Então aqui nesse salmo nós vamos encontrar 3 princípios maravilhosos para a vida de um refugiado em Deus. O primeiro princípio é o compromisso, o segundo princípio é o contentamento e o terceiro princípio é a confiança. Nós vamos enxergar aqui, logo no capítulo 1,
no versículo 1, que tu és, eu me refugio em ti, né? Primeiro compromisso, porque tu és o meu Senhor. No mesmo versículo, não tenho, tudo que eu tenho vem de ti. Depois no versículo 3, eu tenho prazer na companhia das pessoas que te temem. O que é isso? Como é esse comprometimento? Primeiro ele se compromete em servir ao Senhor, não às coisas que o Senhor dá. Não os títulos, não os diplomas, não a minha casa legal, não minha família top, não. Meu compromisso é com o Senhor. Quando a gente recebe o convite de fazer parte da família de Jesus e aceita Jesus, se declara parte de Jesus, porque é Jesus que nos aceitou, na confissão que nós fazemos, nós dizemos que nós aceitamos o Senhor Jesus, todo o sacrifício que Ele fez e que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E o que é um Senhor? É alguém que manda. Davi aqui, no momento de poder, de máximo na vida dele, ele faz esse voto de comprometimento. Eu vou te servir, Senhor. Mas não é só isso. Ele enxerga no Senhor que o Senhor é tudo que ele tem. Você já parou para pensar que de fato tudo que você tem é o Senhor? Que tudo é frágil? Que qualquer coisa que você possa ter aqui nessa vida é muito frágil. Pode se perder, pode quebrar, pode ir embora, pode te abandonar. Mas o Senhor não. Então Davi enxergou isso. E ele declarou isso aqui nesta canção. Que tudo que ele tem vem do Senhor. E outro ponto que ele mostrou aqui para nós. Ele, no versículo 3, os que são fiéis aqui na terra são verdadeiros heróis. Isso aqui na minha tradução. Olha aí no versículo 3 da sua Bíblia. Eu tenho prazer na companhia deles. O que ele estava dizendo aqui? No auge da vida de Davi, quando ele estava lá brilhando, ele não ia escolher outro tipo de pessoa, a não ser as pessoas que temem, que servem ao Senhor, os piedosos. Lembra que nós falamos aqui que só existe dois tipos de pessoas: os fiéis, os justos, né? E os ímpios. Então Davi estava se posicionando: eu vou me manter perto dos justos. E isso é muito importante. Isso é muito sério. Porque existem pessoas que, quando se formam, elas vão embora, elas abandonam os amigos que tinham, elas vão embora da igreja, elas simplesmente dá tchau, tchau vida, tchau essa vida aí, agora eu tô no auge, agora eu tô brilhando. E é o maior engano que alguém pode cometer na sua vida. Davi estava se posicionando: eu vou continuar no lugar que eu sempre estive, com as pessoas fiéis. Na minha tradução diz heróis, porque de fato, viver aqui nessa vida e continuar firme no Senhor nos faz heróis. Não tem os heróis da fé lá escrito em Hebreus? Aquela lista que tem lá, ela continua até hoje. Quem serve ao Senhor Jesus são heróis. Permanecem dia após dia lutando bravamente contra as influências, contra o pecado, contra os ataques do maligno. Então Davi se posiciona nesse comprometimento de se manter assim, servindo ao Senhor, submetendo à vontade do Senhor, entendendo que tudo que ele tem é do Senhor, né? E manter perto das pessoas que confiam em Deus. E por que Davi coloca tudo isso? Porque se você olhar, quando nós estamos bem da vida, quando nós estamos no auge, nós confiamos nas coisas, sabia? Nós começamos a confiar no nosso dinheiro, no nosso prestígio. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome, querido. Eu me formei. Agora eu tenho minha casa. Sabia que tem gente que troca sua casa, por Deus? Ou o contrário, não sei. Tem gente que quando fica muito bem, recebe uma grande bênção, uma grande promessa do Senhor, vaza, some, tchau. Você nunca mais vê a pessoa. Davi estava dizendo assim: eu não vou confiar nos bens que o Senhor me deu. Não, eu não vou confiar. Eu não vou tomar essas coisas como meus senhores para coordenar, para dirigir os meus pensamentos. Não, eu não vou. Senhor, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores. Porque é muito comum, quando você está muito bem, aparece muita gente ao seu redor para querer sugar e para você achar que você está
por cima. O orgulho toma conta. Davi estava protegendo o coração dele. Olha que segredo, protegendo o coração dele. Quando nós estudamos Provérbios, nós vemos que existem tipos de associações que nos destroem e que nos levam para o inferno. Associações com amigos, com pessoas, com influências. Aquela história de achar que você está muito bem porque você tem dinheiro, porque você tem status, porque você tem posição. Isso é sério. E Davi aqui se posiciona nesse comprometimento. Comprometimento é fazer uma coisa dia após dia, não importa o que aconteça. Isso é comprometimento. Depois vem o contentamento, e para mim essa é a parte mais incrível. O contentamento. E aí você pode ver no versículo 5. Somente tu, Senhor, és a minha herança, o cálice de bênçãos. Outras traduções diz que o Senhor é a minha porção. Não é uma coisa que eu vou receber. Não, é dentro do meu coração. Ele já é tudo. Ele é tudo de precioso que eu poderia ter. E ele está colocando esse contentamento. O contentamento não pode estar nas coisas. Novamente repito, o contentamento, prazer, alegria não pode estar nas coisas. Por quê? Porque elas podem acabar. Pense agora nas pessoas que passam por momentos de tragédia, onde as chuvas vêm e destroem a casa dessas pessoas, onde vem terremotos e abala tudo e a casa cai. Pessoas que perdem um emprego, que perdem uma garantia de um emprego e de uma renda. Pessoas que são abandonadas, onde o marido ou a esposa vai embora e foge e nunca mais volta. Não podemos estar apegados às coisas, porque essas coisas são frágeis. Então o contentamento de Davi é colocado no Senhor, e isso é o segredo dele. Porque mesmo na alegria ou na dor, porque nós sabemos que a vida de Davi foram dias bons e dias ruins. Mesmo assim, o contentamento da vida dele estava garantido no Senhor. E aí ele fala que o Senhor guarda tudo que ele possui. Garante o quê? O futuro de Davi. Sabe qual é o seu futuro? Seu futuro é viver eternamente com o Senhor. Dá glória a Deus aí. Viver eternamente com o Senhor. Esse é o nosso futuro. Essa é uma garantia que ninguém pode tirar de nós. Aliás, só nós podemos tirar isso de nós mesmos, se nós dermos lugar para o inimigo, para o pecado, que é o pecado. Por fim, Davi fala de confiança, e aí no versículo 8 ele fala dessa confiança de estar sempre com o Senhor. Sabe, não é que Davi vai ficar louco e vai ficar orando o tempo todo, como aqueles monges, aquelas pessoas. Gente, a confiança no Senhor de estar orando sem cessar, estar conectado com Deus. Eu tenho uma experiência interessante que no último ano, para conseguir dormir, eu tive que ficar o tempo todo falando com Jesus. E aí eu conseguia dormir e descansar. Aí você pode pensar assim, meu Deus, isso é loucura. Não, foi o Espírito de Deus que me fez ter esse discernimento. Para quê? Para que eu estivesse conectado com o Senhor, para os meus pensamentos não me sufocassem e eu não perdesse o sono. Então o Davi aqui no 8, ele tem essa confiança no Senhor de estar em oração contínua, de estar ligado diretamente com o Senhor. Isso você quer orar sem cessar, está escrito lá no Novo Testamento. Outro ponto aqui, no versículo 7, ele me guia de noite, me ensina. Sabe, a sabedoria, o discernimento, o ensinar do Espírito Santo. Imagine, de noite, que é o momento que nós mais temos conflitos mentais para conseguir dormir, ficamos preocupados. Aí Davi se conecta com o Senhor e o Senhor Deus dá a estratégia para Davi, faz Davi ser mais sábio que o inimigo dele. Isso é incrível. E aí vem por final, a partir do versículo 9, fala de uma profecia, Pois Davi diz assim, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o seu santo apodreça no túmulo. Nós sabemos que Davi morreu e ele apodreceu no túmulo, mas essa palavra aqui é uma palavra profética que aconteceu na vida de Jesus, que é a raiz de Davi. Sim, e foi citado em Atos 13, no versículo 36, e também em Atos 2 foi citada essa profecia. Por fim, quero terminar dizendo que Davi disse assim, o Senhor é minha alegria, meu prazer, e o meu prazer é viver contigo para sempre. Aleluia. Nesse momento eu convido você a orar ao Senhor. Deus, Tu és o dono do nosso coração. E que assim de fato possamos deixar o Senhor ter o domínio, ter o lugar
ter acesso definitivo nos nossos corações. E se essa pessoa ainda não convidou o Senhor para ser o dono do coração dela, para desfrutar de sua presença, da comunhão que é tão preciosa, que o teu Espírito Santo venha tocar neste coração, na mente, na alma, porque não existe lugar melhor do que estar diante do Senhor. Tu és a nossa porção, a nossa herança, o nosso bem maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor que é imenso sobre as nossas vidas e para com as nossas vidas, em nome de Jesus.